Olá, amigos, um grande abraço. Estamos de volta com o Catar Bola na Areia. Dessa vez um especial por causa do jogo do Brasil. Eu e o Luiz Carlos Quartarolo vamos falar um pouquinho a respeito dessa vitória, sofrida do Brasil diante da Suíça. O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Bom, isso daí... Até aquele povo que se suicidou porque não acerta mais nada Tadinho. imaginava que ia acontecer, Quartarolo. Você ficou empolgado com a seleção brasileira diante da Suíça? Olha, Serodi, um abraço a você. Parabéns ao Brasil, ao Tite pela classificação, já era esperado, é importante se classificar, acho legal. Agora, o problema é o seguinte, né, Serodi? O futebol não agradou, não foi um grande jogo do Brasil, mas acho também que não foi um grande jogo porque a Suíça jogou toda retrancada, aquela frase que se usa por aqui, jogando por uma bola, raramente atacou. Mas o Brasil mostrou algumas deficiências, né? O Brasil muito lento, muito estático no primeiro tempo. Aquilo que o Tite pensou com Fred e Paquetá não funcionou na maior parte do tempo. O Vinícius Júnior, muito marcado, recebia todas as bolas e não dava sequência a nenhuma jogada no primeiro tempo. Rafinha estava melhor que ele, o Rafinha acabou saindo no segundo tempo, ele continuou, né? Entrou o Antony no lugar do Rafinha. Mas eu acho que o Brasil mereceu ganhar, porque foi o time que mais tentou chegar ao gol, o time que mais tentou jogar e o time que mais criou chance. Então, diante disso, mas não foi realmente uma atuação de tirar a suspiros, não. É uma atuação média. Para mim, foi média. Não, se fosse boxe, o Brasil venceria por pontos, isso sem Sim. abalar o adversário. Agora, Quartarolo, por favor, junte as mãozinhas aqui assim, por favor. Vamos orar pelo nosso líder Casemiro. Golaço, hein? Ufa! Vou te contar. Casemiro, entrando para a história. Ele que é um maravilhoso jogador. Quartarolo, você falou dos problemas. Tá, Suíça, é de se esperar. A Suíça joga assim. Sim. A Suíça sempre joga por uma bola, se fecha na É chata, defesa. é chato. É assim. A Suíça é assim. Já saiu de Copa do Mundo sem tomar gol. Então, o problema não estava na Suíça, estava na seleção brasileira. Infelizmente, o Tite ficou no jogo de hoje. Por quê? Porque todo mundo vai começar a olhar de novo a lista dele para a Copa. Ele levou 4 laterais que não jogam, que não são jogadores de apoio. O Daniel Alves, aliás, ocupa uma vaga, ninguém sabe por quê, parece que é por causa do Tantã. Para o meio-campo, ele convocou um monte de jogador, 4 volantes e 2 meia. O meia que ele tinha lá, além do Paquetá, que estava gripado, era o Everton Ribeiro, ele não pôs em campo. E levou uma dúzia de atacantes. Acabou ficando exposto que as escolhas não foram as mais acertadas. Primeiro, porque o Brasil precisa de velocidade pelas laterais e falta lateral que apoia. Nenhum dos 4 que estão lá apoiam. Segundo, minha opinião, lógico, no meio-campo, sem criatividade, não dá. Quando o Neymar está jogando, o esquema do Brasil é sempre com 3 atacantes, porque o Neymar se torna um atacante. E quem fica com a função de armação, ou pelo menos de aproximação, é o Paquetá. No jogo de hoje, o Paquetá não estava rendendo, o Brasil travou. Ficou lento, sem criatividade e sem armação. Graças a Casemiro, vencemos o jogo, Quartarolo. Mas acho que o Casimiro fez o gol por causa do Tite. Porque no primeiro jogo, inclusive, ele meteu uma bola no travessão. Já merecia o gol, que seria um golaço, né? Contra a Sérvia. Mas o Casemiro, a hora que o Bruno Guimarães entrou e entrou bem no jogo, ele se tornou um segundo volante. O Bruno Guimarães virou o primeiro volante, entrou bem no jogo, tomou conta, e o Casemiro passou a levar a bola até a frente e aparecer na área como apareceu e fez o gol. Aí eu acho que é mérito do Tite. Por outro lado, eu acho que os laterais merecem críticas, mas é questão de característica. Não é crítica, é característica, a escolha errada. Não, mas não tem outro. Não tem. O Daniel Alves, por exemplo, o Daniel Alves eu não levo. O Marcos Rocha marca e é mais ofensivo do que os 2 laterais da direita. Sim, Seródio, veja bem o que eu vou falar para você entender. Eu acho que ele não deveria. O Rodinei é ofensivo. Sim, mas o Rodinei, se leva para a seleção, também seria criticado. O Rodinei nunca foi jogador de seleção. Eu acho que ele levou aqueles que ele testou e o Militão jogou ali como lateral defensivo. Ele é isso aí. O problema é que do lado esquerdo nós não temos mais um grande lateral. O Arana seria o homem, mas daí se contundiu.
O Renan Lodi caiu em desgraça por causa de ter falhado contra a Argentina na Copa América. Os dois que estão lá, com certeza, desculpe a expressão, mas são meia boca. Lembra o Michel lá, Michel Bastos, né? É um jogador comum, é um jogador. Ele não vai cometer grandes erros, até o Alexandro fez algumas jogadas de efeito, mas você não pode esperar que esse cara seja um cara que atravesse o campo, que leve o time à frente. Então você tem que montar esquemas dentro do que você tem. O erro dele, na minha opinião, são dois erros que eu não levaria dois jogadores, o Daniel Alves e o Martinelli. Eu levaria o Firmino ou o Gabigol lá na frente e levaria mais um lateral. Podia ser o Marcos Rocha, podia ser o Fagner, se tivesse em forma, podia ser o Rodinei, podia ser o Mike, do Palmeiras, podia ser o Emerson Royal, que para mim impressionou bem quando jogou, daí foi expulso, caiu em desgraça. Porque na seleção é assim, você sabe, alguns jogadores, num jogo só, perdem toda a chance, outros continuam tendo chance mesmo cometendo muitos erros. Então, a CBF é assim, o futebol é assim. Agora, eu acho que, no geral, o problema do Brasil hoje, além de não ter criatividade, é que a Suíça fechou todos os setores. Jogou com 10 jogadores do seu campo. Então, muito complicado. Apenas o Embolo lá tentando embolar a defesa brasileira. Os dois zagueiros do Brasil jogaram no meio campo. Pouco criou a Suíça. Então, é difícil você enfrentar um time desse. Como é que você desarma isso? Com jogadas individuais. O cara que podia fazer a jogada individual para o Brasil não estava. Me parece, Serone, não sei se a impressão passou para todo mundo, que sem o Neymar, o time fica um pouco mais comum. Estão dizendo por aí que ele não faz falta, com ele em campo é outra coisa. Ele abriu a defesa da Sérvia com 2 toques e aconteceu o primeiro gol. Ele tem valor. Ninguém Claro nunca que tem. disse que ele não tem valor. Mas, ó, não estou falando de você. Você está, eu sei que você não está falando de mim. Você está assistindo a gente, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e dar um positivo aí para a gente, aí, que é muito importante. Clique. Eu não considero a seleção brasileira uma Neymar dependente. Acho que dá para ter condições de fazer uma seleção brasileira. Aliás, para ganhar da Suíça, a gente pode montar pelo menos umas 3 seleções aqui. E ia ter dificuldades sem como teve Neymar. hoje. Agora, a Suíça joga fechado, joga. Sim, Você que não foi da escola da Rua Javari, não imagina você jogar fechado. É assim que joga. A Suíça jogou estilo Milton Museto. O único problema é que o coitado do embolou hoje não embolou ninguém, então não funcionou o ataque da Suíça. Quartarolo, pergunta número 1 para você. Nós já vamos encerrar. Se você fosse o Tite, depois de ter testado, e na minha opinião, aprovado o Bruno Guimarães, Fred já era. Não, eu não acho mau jogador. O único defeito do Fred é que às vezes ele joga muito de lado. Mas eu acho bom jogador. Ele não estava tão mal no jogo. Ele não fez nada errado no jogo. Mas também não levou o time à frente. O Bruno Guimarães é um jogador mais ofensivo que ele. E você ficaria, então, com 2 volantes que podem atravessar o campo. Ele e o Casimiro. Eu acho que é uma boa sacada. E contra Camarões, já classificado, se bem que o Brasil quer ser o primeiro, né? Sempre, né? Mas dá para fazer algumas observações também, né, Cerotti? Tá. Brasil e França são os únicos classificados até aqui. Não sei, são os 2 melhores da Copa. Aconteceu o jogo da Portugal, não sabemos. Nós vamos fazer na edição número 2 do Catar Bono na Bola do dia de hoje, falando dos jogos da rodada. Estamos falando só do jogo do Brasil. Agora, Quartarolo, Brasil e França são os grandes favoritos até aqui da Copa? Eu acho que a França, em 2 jogos, foi melhor que o Brasil nos 2 jogos. O Brasil foi bem no primeiro, foi razoável hoje, mas são as 2 forças da Copa até esse momento, com certeza. Agora, para encerrar, falei com o Camelo da Sorte hoje. Liguei para ele estava coçando a corcova e falou assim para mim: Seródio, 2-1, e aí no terceiro jogo vai ser 3. Vai ficar 1-2-3. Vitória de 1-0, 2-0 e 3-0. Você concorda com o Camelo Bidu do Catar? Eu concordo. Eu acho que contra Camarões não é que vai jogar sem responsabilidade, mas a pressão da classificação já passou, dá para o Tite se acalmar um pouco mais, o time também. Alguns jovens jogadores que estão participando pela primeira vez da Copa já sentiram como é que é. Vai ser um jogo legal, inclusive, para fazer teste. Eu aproveitaria isso se fosse o Tite, né? E dizem até que o Neymar, no milagre, pode até reaparecer. Eu acho bobagem forçar, né?
bota o cara só nas oitavas, inteiro, eu acho que daí ele pode ajudar muito mais o Brasil. Mas, realmente, parabéns à seleção pela classificação, era obrigação passar, e do jeito que foi até legal, mas realmente eu esperava mais do time. Mas não é um time criticável hoje, não. Ninguém fez grandes bobagens no jogo, e o Tite foi corrigindo aos poucos. Muita gente pediu a entrada do Pedro, mas, sinceramente, eu achei que não era jogo para o Pedro. Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas defenderam a sua entrada. Eu vi nas arquibancadas do estádio, através das imagens da Globo, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos e Kaká. Quase que entram, hein? Que saudade. Obrigado, Casemiro. Casemiro, o original, não aquele outro. Um beijo, Quartarolo. Até daqui a pouco com mais Catar Bola na Areia. O Cazé também é gente boa, rapaz. Um abraço, meu caro Seródio. Foi a Quem primeira é o edição. Cazé? Cazé é o Casimiro, que é da TV, aí da TV da Você Web. é íntimo dele? Tá fazendo. Não, ele se chama Cazé, o programa é? do Cazé. Não sabia, não. Não, gente boa. Um Boa beijo sorte para para ele. ele. Deus que o ajude e que não nos desampare. Amém. Seródio, olha, muito legal falar assim sobre o jogo do Brasil em cima do jogo, né? E logo após a rodada, que hoje tem ainda Portugal e Holanda, um grande jogo, nós voltamos para fazer um apanhadão falando um pouco mais do Brasil. Boa sorte para vocês aí, parabéns ao Brasil. E, se você estiver nos vendo, vai lá, clica, se inscreva no canal, avise os inimigos, aos amigos, aos afetos, aos desafetos, passa por lá. Um abraço, Seródio. Um beijo para todos vocês. Lembrando que o número 2, o Catar Bola na Areia 2, deste 8º dia, vai aparecer na sua tela por volta das novelas das 9, ok? Um beijo no coração. Estaremos no ar, 6h30. Tá bom, vamos ver. Um Você beijo, vai até a ver. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Seródio.